Boa noite a todos. Quem está feliz aqui, diga amém. Então vamos lá. Que dia é hoje da semana? Terça-feira. Feliz sábado para todos os irmãos. O tema de hoje da nossa mensagem são os 7 sábados semanais. Costumeiramente, nós entendemos que sábado é uma vez só por semana, não é isso? Mas é sim, verdade, uma vez só por semana no mundo natural em que nós vivemos. Isto, Deus fez o sábado uma vez só por semana para preservação da nossa saúde, do nosso descanso. É claro que Ele entende a nossa vida profissional também, a nossa vida social, e que nós temos algumas necessidades de cumpri-las, ou muitas necessidades de cumpri-las. E nós, no sábado, devemos nos afastar de tudo isso. Com isso, o que acontece verdadeiramente é que a gente passa a ter no sábado um momento de descanso. E o que é exatamente esse descanso para que se dê uma definição? O descansar no sábado, que eu vejo de uma forma mais prazerosa, é descansar em Deus as nossas preocupações. Quem está aí fora normalmente pensa que a gente não faz nada, né? Absolutamente nada no sábado. Mas as preocupações no sábado, por exemplo, e nós temos vários exemplos disso, pessoas que são profissionais. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre a Igreja Adventista, e especificamente sobre o sábado, que era uma preocupação que eu também tinha, e só recapitulando, eu tenho pouco menos de 3 anos como adventista, eu tive uma dúvida que eu cheguei a perguntar para o pastor que estava me dando um estudo bíblico, né? Sobre a questão do sábado. Eu falei, como é que eu vou deixar de trabalhar no sábado? Ele falou, Douglas, tem dono de posto de combustível que não abre no sábado. Olha o quanto o cara deixa de faturar ali. E ele me veio com uma história que é real. Na zona leste de São Paulo, eu moro na oeste, mas na zona leste de São Paulo é muito populosa. E um rapaz estava fazendo um estudo bíblico, inclusive, sobre a questão do sábado com ele, ficou questionando, falou, olha, eu tenho uma loja de tinta, e do meu lado esquerdo tem uma loja de tinta, do meu lado direito também tem uma outra loja de tinta. Como é que eu não vou abrir no sábado? Ele falou, posso te dar uma sugestão? Abra no domingo, depois você me fala o resultado. 3 meses depois, o faturamento do cara aumentou em mais de 80%, porque a galera estava em casa e ia até lá domingo para comprar. E realmente é uma estratégia que funciona e a gente passa. Já passei para dono de ótica, para uma série de lugares. Eu, particularmente, cumprindo o que Deus falou lá em Gênesis, 6 dias trabalharás, no 7º dia descansarás. Domingo eu costumo trabalhar também. Vou na casa das pessoas, enfim. Quando há palestra também, algumas lanchonetes que abrem de segunda a segunda-feira, no domingo eu vou, ministro palestra. Então, o sábado é um dia para nós descansarmos fisicamente, mas existe o sábado espiritual que nós temos que ter convívio com ele todos os dias. Porque senão, também, Satanás atua na nossa mente de uma forma muito negativa. Nós passamos a ter o grande problema que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. E qual é esse grande problema? Lidar com a nossa hipocrisia. Nós muitas vezes, por sermos falhos cotidianamente, a gente se comporta de uma maneira. No domingo, na segunda, na terça, até sexta-feira, e no sábado baixa aquela aura sobrenatural em nós, onde a gente fica mais manso, a gente fala menos palavrão, a gente toma uma fechada no trânsito, a gente abençoa a vida da pessoa, a gente muda o comportamento. E nada mais é do que uma hipocrisia, e Deus sabe disso. Ele está conosco todos os dias. Então, descansar em Deus entra, por exemplo, nas bem-aventuranças. Lembra lá o manso? A terceira, aliás, bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, eu não vou revidar, eu não vou brigar, ainda que seja uma terça-feira, como hoje, uma quinta-feira, como depois de amanhã, um domingo, como foi no domingo passado, depois do sábado, eu não vou ter aquele acesso da síndrome de Lúcifer dentro de mim, eu não vou permitir isso em mim. Então eu tenho que me lapidar todos os dias, e o sábado espiritual tem que ser os 7 dias da semana. É claro que nós não somos nenhum tolos que não sabemos que dia que é, né? Se bem que eu cheguei aqui e perguntei para a Gleice, né, Gleice? Que dia era hoje, né? Eu estou meio perdido ainda, mas... Enfim. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 23,
a partir do verso 49. Lucas 23, 49, está mostrando ali, eu vou contar essa situação e o último versículo eu leio. Essa situação é aquela situação onde Jesus Cristo estava na sepultura. Ele foi 3 horas da tarde, ele morre na cruz. Até José de Arimateia conseguir falar com Pôncio Pilatos e pedir autorização, porque ele era muito bem influente, ele tinha uma sepultura virgem, Lucas 23, a partir do verso 49. Amém? Quem achou, diga, serei salvo. Amém. Então assim, lá no Lucas 23, a partir do verso 49, até o verso 55, mostra que José de Arimateia foi buscar a condição de enterrar Jesus Cristo. Né? Sepultar, na verdade, não enterrou. Ele sepultou Jesus Cristo numa sepultura nova que nunca tinha sido usada por ninguém. Nisso houve um tempo, houve um período. E até sob a influência da própria Grécia, havia o costume de embalsamar as pessoas, para que não ficasse fedendo a pessoa. E o corpo de Jesus Cristo estava completamente destruído. Foi muita chicotada, alguns historiadores dizem que ele tomou mais de 8.000 golpes. Imagine uma pessoa tomar um soco, já dói. Imagine 8.000 golpes em 12 horas, entre chicotada, cuspida, soco, pontapé. Ele estava destruído, completamente destruído. A Bíblia diz que ele não quebrou nenhum osso, então não quebrou nariz nem nada, mas ele estava destruído, desfigurado pelas marcas de chicote, de tudo aquilo que aconteceu. O corpo dele então estava ali, vamos falar naturalmente, o corpo dele estava ali, já começando a entrar num estado calamitoso de putrefação mesmo. O que Maria ia fazer então como mãe dele? Ela ia passar bálsamo, especiarias, algumas coisas sobre o corpo dele para não feder, para não apodrecer o corpo dele ali tão rápido. Então era um costume mesmo de preservação do corpo. Ela foi, naturalmente. Então vamos aqui no verso 56. E voltando elas, preparando especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. O que aconteceu? Começou a amanhecer o sábado. Nós falamos o inverso, né? Começou o sol se pôr e surgir o sábado. Começou a iniciar o sábado, a partir do pôr do sol. O que Maria fez com o próprio filho dela, com o corpo do próprio Jesus? Eu não vou nem tocar mais, porque eu não vou realizar nenhuma atividade. Eu não vou fazer. Então que Deus cuide do coração dele. Ela não tocou mais em Jesus. Sendo o próprio filho dela, que ela deveria ter embalsamado, mas pela obediência, ela não tocou no corpo de Jesus Cristo. Ocasionou que no próprio sábado, Jesus descansou. Uma vez, eu vou fazer um parênteses aqui, uma vez eu estava na internet, tem aqueles grupos de Facebook de adventistas, e eu participava, e quando eu tinha acabado de me converter, mas assim, entender muito sobre a questão do sábado, que foi para mim uma ducha de água quente e prazerosa, eu entendi muito bem a questão do sábado, eu vi muita lógica na questão do sábado. Teve um homem que veio debochar de mim sobre o sábado, ele falou assim: você é tão tolo, Douglas, que se o sábado fosse alguma coisa, Jesus Cristo teria ressuscitado no sábado. Eu falei, então, se você tivesse ao menos maturidade espiritual, você ia perceber que o sábado Jesus Cristo descansou também, assim como nós fazemos. Aí ele não respondeu mais nada, e estava tendo um embate ali. Eu acho que o Espírito Santo tocou nele naquele momento, ele parou de responder, foi muito louco aquilo. Então, neste momento, a própria mãe de Cristo, junto com as mulheres, segundo esse texto que eu acabei de citar, que o acompanhavam o corpo dele, a parte do sepultamento de Jesus Cristo, simplesmente não tocaram e deixaram que Deus cuidasse. No domingo, volta Jesus restaurado e em vida. Ou seja, aconteceu o milagre da ressurreição simplesmente sensacional daquele momento. Então, a questão do sábado não nos limita a agirmos somente de forma coerente e cristã, somente no sábado. Ela nos obriga a termos esse entendimento também nos outros dias. Senão nós realmente teremos aí um ataque muito luciferiano em nossas vidas. No livro de Tito, capítulo 3, verso 9, quando eu cito assim muitas passagens, fica a critério dos irmãos a procurarem. Normalmente eu falo bastante passagem, vou lendo para não tomar tanto tempo. E se algum irmão, por exemplo, quiser o estudo, eu mando para vocês
o estudo que foi feito de cada uma das lições que foram passadas aqui pelo WhatsApp, sem problema algum, tá? Livro de Tito 3:9 diz assim: mas evita as questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando, e já por si só já está condenado. Então, o que está dizendo aqui no livro de Tito? Eu não ia ficar mais debatendo. Quando a gente vai amadurecendo, a pessoa não aceita o sábado, não concorda, e concorda com tradições que vieram lá seja de Grécia, seja do Império Romano, não importa mais discutir sobre isso. O que a gente tem que fazer é ajoelhar e orar por cada uma das pessoas. Porque quem convence somos nós ou não? Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, quando as pessoas se deparam com essa fantástica verdade que é o sábado, em descansar em Deus, é onde a gente mostra literalmente o poder de Deus sobre nós. Só um detalhe mais sobre o sábado, sobre o descansar em Deus, ou qualquer um dos outros mandamentos que nós, adventistas, estamos sujeitos a errar. E nós vamos entrar nesse mérito dos mandamentos aqui, que é a nossa base de avaliação, de sabermos como somos no dia a dia. Quando nós quebramos, como diz lá no livro de Tiago 2:10, que fala quando nós quebramos um dos mandamentos, é como se tivesse quebrado todos os outros. Imagine uma cena que eu estou amarrado aqui com uma corrente, essa corrente com 10 elos, e eu segurando nessa corrente. E um dos elos arrebenta. O que acontece comigo? Eu vou cair no precipício. Então, da mesma maneira, é o que está sendo referido ali em Tiago 2:10. Se eu quebro um dos mandamentos, só que o que acontece conosco normalmente, nos outros dias que não são sábado, essa minha aura de sobrenaturalidade sai de mim e eu viro um cidadão normal. Eu deixo de ser a luz do mundo, sal da terra, viro um pecador e só no sábado, hipocritamente, eu entro nessa questão de querer agradar a Deus. E é exatamente isso que a gente vai falar no dia de hoje. Por isso que sábado, hoje, feliz sábado e que estejam muito felizes nesse sábado, terça-feira. Primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Nisto, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em resgatar, fazer a vontade de Deus e humildemente nos submetermos a Deus. Resgatar o maior número possível de almas, ir além dos mandamentos, a gente se preocupar com as preocupações de Deus e menos com as nossas preocupações. Quando a gente olha para as nossas preocupações, muitas vezes a gente deixa Deus bem pequenininho e a gente coloca superlativamente essas preocupações de uma forma muito grande. Só que Deus, ele não é aquele Deus que muitas vezes nós aprendemos que fica dentro de uma caixinha sendo modelado da forma que a gente acha que ele é. Ele é independente. Ele simplesmente atua na forma que ele quer atuar. E muitas vezes, lembra de ontem aquela passagem? Satanás pediu permissão para triturar vocês e foi dada a permissão. E quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. Aquela passagem mostra muito que no reino espiritual, nós somos observados e temos que ter esse resultado. Quando a gente coloca outros deuses no lugar de Deus, muitas vezes, lembrando, muitas vezes isso acontece mais durante a semana, nós damos prioridades que não valem a pena para que haja uma boa relação com Deus. Então, por exemplo, entra um dos mais fantásticos, mais emblemáticos exemplos que tem na Bíblia, a história de Abraão e de Isaac. O que aconteceu? Abraão sempre quis ter um filho. Teve um filho, ficou enlouquecido pelo filho, e o filho passou a ser o centro das atenções. Da mesma forma, quando eu ajo assim com o meu filho, ajo da mesma maneira com o meu carro, ajo da mesma maneira com coisas, objetos, coisas naturais que tem aqui na Terra, que deixam com que Deus seja a minha prioridade, o meu trabalho. Muitas vezes eu acabo tendo essa falha tão grotesca que é me afastar de Deus. Eu tenho uma filha que eu acho que todos já sabem, acho que eu citei aqui, que tem 12 anos de idade. E aqueles que têm filhos menores, normalmente, que estão na fase escolar, uma coisa que eu acho que o filho tem que ter numa escola, por exemplo, é uma autoridade espiritual tamanha, onde ele se depara com um professor, por exemplo, debochado e ateu, e o professor se constrange
na frente da criança, ainda que ela tenha 6, 7 anos de idade. Porque a autoridade espiritual está na criança. É perceber que aquilo ali foi criado. Um exemplo que nós temos, quem é o maior que esteve aqui na Terra? Alguém lembra? A gente falou essa semana já. Quem? João Batista. João Batista é considerado o maior que esteve aqui. Quem era o pai de João Batista? Era um profeta. Zacarias. O profeta Zacarias foi quem criou o filho dele. Jesus Cristo, aos 12 anos, que ele foi lá ensinar doutores da lei, com 12 aninhos somente, a idade da minha filha, com 12 anos, debatendo. A gente sabe que uma criança de 12 anos não tem muito argumento perto de um adulto, ainda mais um adulto convicto, como é um doutor da lei. Então ele tinha autoridade espiritual, porque foi dado dos pais. Então é nossa obrigação a passarmos essa autoridade, mas nós temos que viver nessa autoridade também. E uma das questões é essa. E nos preocupar com o outro é nos preocupar com as coisas de Deus. E não por isso nós temos que ser arrogantes. Eu sou o dono da verdade. Não, o dono da verdade é Deus. Ele é a verdade, na verdade, né? Falei 3 vezes a verdade numa frase só. Então, assim, o dono da verdade é o próprio Deus. Nós não somos. Nós temos que ser limitados a fazer a vontade de Deus e baixar nossa bola. Em Mateus 5,44, Jesus recomenda que a gente ame até mesmo o nosso inimigo. Então, é isso que a gente tem que trabalhar muito em nós. O segundo mandamento, não adorar imagem de escultura. Eu não posso me curvar a nenhum tipo de coisa que não seja Deus. Lembra lá em Apocalipse 22, quando o anjo Gabriel chega, isso foi falado ontem, inclusive, na frente de João, na ilha de Patmos, e João se prostra aos pés dele, ele fala, não se prostra aos meus pés, somente aos pés de Deus se prostra. Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de não nos prostrarmos, inclusive, aos pés de um pastor, por exemplo. Porque é um homem como eu, como você, é uma pessoa normal. Até eu que estou falando aqui, eu lembro que eu fui pregar na igreja do Jardim Paraíso, é isso? É lá, né? Paraíso. Fui pregar na igreja do Jardim Paraíso e eu lembro que tudo que eu falava, tinha uma irmãzinha que estava sentada do lado esquerdo aqui, tudo, ela ficava lá, pegando na Bíblia, buscando realmente, como os bereanos fazem. Eu sempre fiz isso também. Quando eu estava tendo estudo bíblico com um pastor que me batizou, inclusive, amo aquele homem muito, mas tudo que ele falava eu ia lá ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai que, né? Vai mais um picareta aqui no meio de nós. Então, assim, tudo eu fui ver. E tinha coisas que não bateram. Depois eu debati com ele, com todo o respeito, mas eu debati com ele. E tinha coisa que eu tinha razão. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa que se prostra a uma imagem, que é o caso principalmente dos católicos, né? Que tem mania de se prostrar a uma imagem, e com todo respeito, eu vou entrar num outro mérito um pouquinho também dentro desse mandamento. Mas adorar imagem é o cúmulo da adoração errada. Não é? Porque a imagem é uma criatura de uma criatura. Não é nem só a criatura, é a criatura de uma criatura. Eu vou adorar a criatura da criatura. Eu criei esse boneco aqui, o meu irmão ali, ele vai adorar esse boneco que eu criei. Então é o cúmulo da adoração errada. Quando a gente percebe isso, o quanto a pessoa se afastou. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo para Cruzeiro, eu não lembro qual das ocasiões, foi próximo da Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro. Foi naquela semana ali. E tinha muito romeiro passando na Dutra. Eu chorei, sinceramente, eu chorei. De saber o quanto eles estão se afastando de Deus. Porém, há um detalhe. Deus observa os adventistas e a eles vai salvar, ou ele observa a sinceridade do coração? Ainda que a pessoa seja um travesti, ainda que seja uma pessoa do candomblé, ainda que seja uma pessoa católica, ninguém tem privilégios com Deus. Por isso, quando a gente fala assim, Maria está dormindo, é porque ninguém tem privilégio com Deus. Ah, mas ela é mãe de Jesus, tá? Mas ninguém tem privilégio com Deus. Somos todos da mesma família. Isso é sensacional. Isso é de arrepiar, e acabei de me arrepiar, e tenho certeza que o Espírito Santo está aqui, neste momento conosco. Então, quando a gente olha para isso que acontece em nossas vidas, a gente tem que observar se esse segundo mandamento, eu não estou me desviando e adorando realmente as coisas que não vão agradar a Deus.
adorando as coisas erradas. Eu tenho que pegar a Bíblia, como os bereanos, em Atos 17, conta a história deles, aonde eles ficavam fuçando em tudo para saber se realmente aquilo batia. Isto é amor a Deus, porque Ele quer o conhecimento. Até porque a própria palavra dele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Terceiro mandamento, não falar o nome dele em vão. E a quantidade de mau testemunho que eu dou? A quantidade de mau testemunho que eu dou. Será que eu não tenho que me lapidar? Quando a gente observa em nós que nós somos falhos, porém, vírgula, a partir daí eu começo a querer mudar a minha história para melhorar, ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem e amanhã ser melhor do que eu fui hoje, é um passo fantástico. É realmente agradar, tirar do coração de Deus, da boca de Deus, um grande sorriso, uma satisfação e falar, poxa, acertei com esse rapaz, acertei com essa moça. Tá arrasando. Né? É olhar para a gente e falar, que sensacional. Mas não, entendam, mais uma vez, não nos torna melhores do que ninguém. Nós somos, como Jesus, temos que buscar aquele modelo, aquele molde, em sermos humildes, né? Então, sermos aquelas pessoas que não falam o nome de Deus em vão, é tomarmos cuidado realmente com aquilo que a gente fala, com tudo isso. Em Apocalipse 3:20, Jesus Cristo, que é o mesmo ser que nós conhecemos, que estava lá falando com Adão e Eva, aí ele passa por toda a criação, ele passa por toda a questão de Êxodo, entregando para Moisés a tábua dos 10 mandamentos, e muitas religiões se opõem quanto a isso. Aí ele nasce da Virgem Maria, ele morre na cruz, mas é o mesmo que faz isso aqui, estala o dedo, destrói o universo todinho. Porém, ao invés dele fazer isto, o que ele faz? Ele fala assim, estou na tua porta e bato, como diz em Apocalipse, se você, ele dá essa condição, se você me permitir, eu entro na sua casa, nós cearemos juntos, te trarei sabedoria, te trarei paz, te trarei amor, se você permitir, senão eu não vou forçar. Diferente de Lúcifer, que vai invadindo as nossas vidas, né? É o tempo todo trabalhando a nossa mente. E a nossa mente é o principal campo de batalha que nós temos, isso também já foi falado. Quando nós melhoramos, inclusive, no terceiro mandamento, já que nós não vamos falar o nome de Deus em vão, melhorar as nossas expressões. Você sabe tem uma campanha, normalmente quando o país está em crise, que fala assim, vá até o comércio do seu bairro, compre no comércio do seu bairro. Aí tem uns memes na internet que assim, mas o cara do comerciante, o cara com aquela cara horrível, você entra lá, você é maltratado, é melhor eu comprar lá então no centro da cidade, porque aqui no meu bairro o cara quer me matar, pô, toda vez que eu entro. Eu já comi num restaurante em São Paulo uma vez, 2 vezes, mas eu sou de falar, né? Não sei se foi porque eu cresci vendo o filme do Rambo, mas eu acho que tem um pouco. Eu entrei no restaurante, comi, na hora de pagar o cara me tratou muito mal, muito mal. Aí na segunda vez eu comi de novo, eu percebi que ele estava com uma cara, eu falei, mas acho que eu estou incomodando. Não era para eu comer aqui não, acho que ele não curte cliente. Aí eu perguntei para ele, eu estou te incomodando? Porque é a segunda vez já que eu trato com você aqui o almoço, e, enfim, não voltei mais lá. Então é aquela coisa mesmo da gente, será que nós não somos assim? Muitas vezes, será que não falta em nós a felicidade de termos Deus dentro de nós? Porque Deus ele não é nada menos do que muita felicidade. Ah, mas ele morreu na cruz, ele isso, ele aquilo, nós estamos passando por um momento de perseguição, e daí? E daí? Nós vamos passar por momentos difíceis mesmo, mas é para a gente rir, é para a gente ser feliz, é para mudar a nossa mente, a chavinha da nossa mente, para que a gente seja realmente pessoas fantasticamente felizes. Então será que não é isso que falta também em nós? Se Deus está sempre à disposição, será que a gente também não tem que ser mais prestativo, servir o outro, ser pessoas melhores, ser bem-aventurado realmente? 4º mandamento, descansar no Senhor. Não só nisso, mas em tudo. O meu parente sofreu um acidente, tem gente que vai ser operado, tem gente que está com problemas financeiros. Tudo isso é entendermos que Deus ele é mais real do que tudo isso que nós estamos vendo. Tudo isso, Deus é mais real do que nós. Só que a nossa mente ela vai trabalhar ao contrário. Você não está vendo. Se você não está vendo, ele não existe. Eu lembro de uma história que quando eu estava em São Paulo, na crise mesmo, até por trabalhar com teatro, com palestra, não tinha mais na pandemia. Fui trabalhar de Uber. E eu peguei uma menininha com a mãe dela, na região de Santo André ali,
Aí, conversando com elas, a menininha perguntou assim para mim: moço, você tem filhos? Eu falei: eu tenho uma filha. Eu amo muito a minha filha. Ela tem, acho que era 10 anos. Não me recordo, acho que eram 10 anos. Eu falei: ela tem 10, vou falar, hipoteticamente. Ela tem 10 anos. Aí a menininha ficou quieta. Não falou mais nada. Ela estava falante e tal, e não falou mais nada. Aí a mãe dela percebeu, eu não me lembro o nome da menininha nem da mãe, mas eu vou falar também hipoteticamente, Gabriela, vai, o nome da menininha, que eu acho que é isso. Falou: Gabi, você ficou triste? Aí eu olhei no retrovisor e tal, o que será que a menina tá triste? Aí ela falou assim: porque o pai, por causa de uma namorada, abandonou. E ela tem 6 anos de idade. E ela sente muita falta do pai dela. Aí eu parei, falei: posso parar o carro? Parei o carro, olhei para trás e falei assim: Gabi, você acredita em Deus? Ela falou assim: não sei, eu nunca vi Deus. Aí eu peguei e falei assim: você acredita que a sua mãe te ama? Eu acredito. Mas você já viu o amor dela passando assim? Ela falou: não. Também falei: então, mesma coisa. Deus também, você não vê, mas ele existe. Você não fala com Deus assim: olha, Deus, meu pai está fazendo uma bobagem aí, me trocando pela namorada dele, mas toca lá no coração dele, que ele vai melhorar. Aí você liga pro seu pai e fala: tô fazendo uma oração para você voltar a falar comigo. Aí ela falou assim para mim: mas você acha que Deus vai me ouvir? Eu falei assim: ele vai, óbvio que ele vai te ouvir, ele até me ouve, não vai te ouvir? Isso é mais importante, acho que, do que tudo para ele? Eu falei: então ele vai te ouvir sim. Às vezes demora um pouquinho para responder, que ele é muito ocupado, mas ele vai te ouvir. Então fica tranquilo que seu pai vai voltar a falar com você. Ela ficou mais felizinha e entreguei 2 livros, na verdade um livro, né, da Igreja Adventista para a moça. Ela falou assim: nossa, tem uma colega minha de trabalho que vive metendo pau nos adventistas, mas você é tão legal. Falei: então toma esse outro livro aqui, leva para seu colega também, fala para visitar uma igreja, assiste lá a Bíblia Fácil. Fui indicando para ela e foi muito legal aquele tempo ali com aquela pessoa, né? Então, dentro dessas histórias, a gente vê o quanto é importante as pessoas conhecerem esse Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus que é tão simples, aquele que dormia ali no meio do chão, do nada. E muitas vezes, por pouco, a gente reclama de tanta coisa, né? Em Lucas 21:36, fala assim: vigiai e orai o tempo todo. A gente tem que orar sempre, o tempo todo. Onde eu vou entrar, onde eu posso fazer o melhor. Senhor, então toca em mim nesse momento, indiferente do que aconteça. 2 Coríntios 12, verso 7, Paulo relata aquela situação onde com Deus ele reclama sobre o espinho da carne dele, e ele fala: minha graça te basta. A gente não sabe, nenhum teólogo do mundo sabe qual era esse espinho da carne dele, mas faz uma alusão aos nossos problemas, ao espinho que tem na nossa carne, o que a gente pode fazer de melhor para nós. Em Êxodo 31:16, também uma outra coisa que é um contraponto muito fantástico quando a gente fala de sábado. Qual? Eu não sei que parte você está, mas vamos lá. 2 Coríntios 12:7 fala do espinho da carne. Depois, em Êxodo 31:16, fala da eternidade do sábado. Ali fala que o sábado é eterno. O sábado é eterno. Então não tem o que questionar. O que questiona sobre o sábado, realmente ele tem muita superficialidade. A gente vai lá para cima, não adianta entrar em contenda e debate acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. Não ficar perdendo meu tempo com isso. A gente tem que seguir. A gente fala com esse, não aceitou, fala com aquele outro. É igual uma técnica de vendas, né? Eu vou com esse, falei, não recebeu, vou com o outro, não recebeu, e oro por aquele lá também. Enfim, mas eu não vou ficar tendo meu desgaste, porque Satanás quer muitas vezes que a gente tenha o nosso desgaste. Esse pastor que me deu estudo, ele me contou que quando ele era comportor, ele foi numa rua fazer visita em casas. Não é o meu trabalho, eu faço visita em empresas, mas eu faço também em casas, que eu falo mais que aquele homem da cobra lá da Praça da Sé, né? Então assim, ele foi, nas casas, só que a segunda casa que ele entrou era de um rapaz de uma outra religião, e o cara ficou debatendo com ele o tempo todo. Ele falou: Douglas, eu fiquei mais de 4 horas debatendo, porque eu queria mostrar para ele as verdades na Bíblia. Resultou que nada adiantou. Saí dali, perdi o dia todo na casa dele, e Satanás conseguiu vencer. Porque era para eu falar de Deus nas outras casas, da forma que eu deveria ter falado, e eu perdi meu tempo com isso aí. Então, quando a gente tem o discernimento que Satanás age e o tempo todo, acontece isso. Perdão. Em Hebreus 4, só para finalizar a parte do sábado, que é o 4º mandamento, fala que há uma questão que é falada em Hebreus 4.
Se você não descansa no sábado aqui na terra, por que você não vai descansar comigo na eternidade? Então há esse posicionamento de Deus. Se você não descansa aqui na terra, por que você vai então querer descansar comigo na eternidade? Né? Então, entenda bem. Quinto mandamento: honrar pai e mãe. A Bíblia também diz: honra aquele que tem honra. Eu já entrei em debates também, muitas vezes, a pessoa fala assim: o meu pai estuprou minha mãe. Pesado. O meu pai estuprou minha mãe e eu nasci. Perdão novamente. Ou meu pai me espancava o tempo todo, ou minha mãe me abandonou. Se nós formos pensar com a nossa ótica natural, poucas pessoas vão ter honra. Mas se nós pensarmos com a ótica, com a mente de Cristo, como é que ele foi para a cruz e espancado por tantas pessoas, humilhado pela maioria das pessoas, enxovalhado, enfim, magoado por tantas pessoas, se ele fosse pensar com a nossa ótica, ele não ia falar aquilo: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O problema então está em Cristo ou está em nós? Eu nasci. O meu pai, não é o meu caso, mas o meu pai, hipoteticamente, também estuprou minha mãe. E meu pai, na medida que eu fui crescendo, ele conseguiu minha guarda. Estou fazendo um cenário, tá? E conseguiu a minha guarda e toda vez que eu ia para lá, me espancava, parte da minha vida, me torturava. Como é que eu vou honrar este homem? Quando eu entendi o evangelho, eu passo a honrar aquela pessoa, porque a partir dela eu nasci. Então há ali um envolvimento de perdão, de discernimento, de sabedoria, de humildade, de entrega a Deus. Há várias coisas por trás desse honrar pai e mãe. Porque eu só estou aqui porque houve o contato biológico de duas pessoas. E a partir dali, ainda que fosse no pior dos momentos, pior das situações, na pior das situações, um estupro, por exemplo, eu estou aqui. E a partir de eu estar aqui, eu posso ser um instrumento na mão de Deus. Quem me entendeu, diga amém, por favor. Então não é fácil. A vida de cristão realmente não é fácil. Sim, claro. Sim, sim, sim. Amém, perfeito. Eu vou falar aqui porque acho que não vai pegar o... Obrigado, irmão, pela participação, André. É verdade. Tem o filme A Cabana, né, que eu estava conversando com a irmã... É Gleice? Gleice? Estava conversando com a menininha Gleice. A gente estava falando sobre o filme A Cabana e no filme fala, né, que o perdoar é largar o pescoço da pessoa. Então imagina aquela cena que eu estou ali segurando aquele pescoço e eu não consigo soltar essa pessoa, que eu quero torturar aquela pessoa, mas eu solto e a pessoa vai embora, segue a vida dela. Então perdoar não é o estar com a pessoa verdadeiramente. Eu fui já humilhado, ofendido, magoado por muitas pessoas, mas eu virei minha página, a vida seguiu e eu estou bem. Muito bem, obrigado. O que eu posso fazer por essas pessoas, inclusive, é orar por essas pessoas. Porque aí eu mostro a minha grandeza. Aí eu mostro que eu entendi o evangelho. E é todo um processo, né? É todo um processo que a gente tem. Mas isso não quer dizer que nós sejamos pessoas ruins, né? A gente está num processo, a gente está pedindo ajuda para Deus, né? Muitas vezes a gente fica decepcionado com algumas coisas que não tem cabimento, né? E a palavra, meu Deus, a palavra mesmo é indignação. A gente fica indignado, poxa, como assim aquilo aconteceu, né? Dessa forma que aconteceu. Então, no quinto mandamento, nós temos que entender também que para nós termos zelo por estas questões, a gente tem que lembrar o nosso sobrenome no mundo espiritual. Quer ver? Irmã, qual é o seu nome inteiro? Roseli Silva Ambrósio do quê? Só não. Ô Aguinaldo, nome inteiro. Aguinaldo Celso Pereira, só? Não é só não. Tá. Roseli Silva Ambrósio, cristã. Aguinaldo
Celso Pereira, cristão. No mundo espiritual nós temos o sobrenome de Deus. Nós somos da família de Deus. Nós somos descendentes, nós somos seguidores de Cristo. Então nós temos ali aquela extensão. Então esse nome a gente tem que levantar essa bandeira e honrar essa bandeira. Nós entendemos que nós temos um outro nível verdadeiramente. E voltando a dizer, mais uma vez, que eu sei que eu estou falando com pessoas com mentes perigosas, nós não, por termos esse nível, nós somos inferiores na nossa percepção do que aquelas pessoas que se acham superiores. Até porque toda vez que eu me aproximo da luz, eu começo a ver mais as minhas falhas, os meus defeitos. Quem está me entendendo, diga amém. Aumenta 12% do volume, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Tá. Uma coisa que acontece muito na modernidade é aquela questão, quebrou, a gente joga fora. Quebrou, eu jogo fora. E nas relações, quando quebra, a gente também fala, poxa, quebrou, magoou, a taça trincou, não vai ser mais como antes. Então não houve perdão. Se vai reiniciar, se houve o perdão, houve o interesse do perdão, vamos falar também, novamente, hipoteticamente, eu tenho um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa me traiu. E eu decidi perdoar essa pessoa e colocar essa pessoa dentro da minha casa novamente, estar vivendo sob o mesmo teto com essa pessoa. E eu vou ficar ali cutucando, dando vazão para que o inimigo atue, aí eu não perdoei. Eu deixo realmente Satanás se infiltrar ali e ele é muito habilidoso em poder fazer tudo isso aí. Sexto mandamento. Sexto mandamento diz, não matarás. Eu nunca matei ninguém, eu não sou da polícia militar, eu não sou bandido do PCC, eu mato também com as minhas palavras. Muitas vezes eu desmotivo uma pessoa a ponto da pessoa nunca mais querer saber de Cristo. Eu posso ter um poder sobrenatural para edificar uma pessoa, para destruir aquela pessoa. E na palavra, realmente, eu posso fazer com que coisas sejam estragadas e para consertar aquilo depois, poxa, é uma dificuldade para Deus também. Tanto que a palavra de Deus fala, né, sobre se uma pessoa ensinar um evangelho diferente daquele, que seja anátema, porque ela vai ensinar coisas erradas. E é engraçado que nesta palavra, quando a gente fala, se uma pessoa, seja um líder ou até mesmo um anjo do céu, vos ensinar um evangelho diferente, que essa pessoa seja, que este ser seja anátema, seja amaldiçoado, seja excluído, quer dizer que só tem um evangelho, só tem um entendimento. Aí eu, Douglas, pelo menos eu entendo que a obediência sobre os 10 mandamentos, sob os 10 mandamentos, faz com que eu tenha coloque Deus como Deus e eu como servo. Porque se eu quero quebrar um dos mandamentos, eu estou mostrando para Deus que eu sou meu próprio Deus. Então, dentro disso, eu tenho que manter a minha palavra, manter a minha postura. Se eu disser, por exemplo, quem tem grupo de WhatsApp aqui? Todo mundo, né? Da igreja. Às vezes a pessoa fala assim, olha, estou passando por um problema, uma aflição, uma tribulação, orem por mim. Aí, alguns irmãos falam assim, pode deixar que eu vou orar. Aí esquece completamente de orar, mas você já lançou a frase. O universo viu e vai vendo quanto você está sendo superficial com aquilo. Se alguém falar para mim, Douglas, você ora por mim? Não que eu tenha tanta valia quanto a própria oração da pessoa, mas se eu falar, eu vou orar por você, eu vou orar pela pessoa. Nem que eu pare tudo que eu estou fazendo, senão eu vou esquecer depois. Ou eu anoto em algum lugar para orar para a pessoa depois. Mas eu até fotografo, acabei de orar por você. Eu tenho um canto de oração na minha casa. Um amigo meu estava passando em São Paulo um problema também sério. Ele é ancião adventista. E ele pediu para que eu orasse por ele. Aí eu fotografei e mandei para ele, olha, acabei de colocar seu nome aqui no meu canto de oração. A gente tem que cumprir, porque isso é uma palavra que Deus espera de nós. Realmente é a verdade. A gente tem que viver numa nova realidade, uma nova postura. Nessa nova postura também, a gente tem que ser o oposto do mal. E muitas vezes nós andamos na mesma trilha que o mal tem por conta de entendermos que hoje meramente é uma terça-feira. Mas hoje é um sábado espiritual também. Mateus 5,14 diz que nós somos a luz do mundo. Então como é que eu vou andar nas trevas sendo que eu sou uma luz do mundo? Eu não tenho a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. É o que ele diz. No 7º mandamento, que inclusive haverá uma mensagem, que eu pedi inclusive oração para os irmãos, para que eu não morra essa semana, uma mensagem pesada, mas no 7º mandamento eu vou falar uma coisa mais branda neste momento,
sobre não adulterar, mas em tudo, no ambiente do trabalho, nas ruas, na mente, rever os relacionamentos que nós temos, a gente se encher de Deus para amar realmente as pessoas. É como aquela história, né, que Jesus, quando ele ressuscitou, voltou para passar os dias aqui com os discípulos, ele encontrou Pedro e falou assim: Pedro, tu me traístes? Aí Pedro, magoado, falou: mas porque o Senhor ressuscitou minha sogra. Então, assim, muitas vezes tem aquela mágoa da gente, a gente adultera as relações. Isso não acontece, não é bíblico, viu, irmãos? É uma brincadeira. Então, assim, acontece que dentro das relações que a gente vive, muitas vezes a gente adultera essas relações. Então, a gente não pode esquecer dos filhos que nós temos, a herança de Deus também, para que a gente não adultere aquela relação. João Batista era cheio do Espírito Santo, como eu disse. Quando fala na Bíblia, por exemplo, que o homem é o cabeça do lar, isso coloca sobre a esposa ou não? Acima da esposa, sim ou não? Não coloca? Olha, irmã, não coloca? Quando diz na palavra que o homem é o cabeça do lar, quer dizer que por tantas falhas que o homem tem que estar mais próximo de Deus. Ele tem que estar sistematicamente mais próximo de Deus que está nas alturas. Então nós temos que ter a cabeça voltada para Deus, porque a nossa mente é uma mente corrompida. E a mulher sábia edifica a casa, então ela é a base, a estrutura, como está lá em Gênesis também, que Deus fez uma ajudadora para se opor a Adão, mas se opor no sentido positivo, onde ela não está se opondo para criticar destrutivamente, mas criticar construtivamente. Então, o homem, ele tem que servir, tanto que a palavra de Deus fala, né? Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando vida, dando a própria vida dele pela igreja, que somos nós. Então, o marido tem que tratar com zelo, com educação, com mansidão, com bom humor, com carinho a esposa. E disso parte aonde eu não me adultero, a minha relação com a pessoa. Eu não vou ficar muito nesse mandamento aqui, porque sábado vem aí. O sábado. Então, o sábado vem aí. Então, dentro dessa relação que nós temos que ter, é uma relação entre três, eu, minha esposa e Deus, e nada mais poder entrar ali para corromper, né? Eu vou contar um testemunho também de Uber que eu fiz, e faltam só 3 mandamentos. A gente já vai encerrar. Eu disse para os irmãos uma frase que tem no meu Facebook, que eu estava jogando bola com uma cachorrinha, vocês lembram disso, desse testemunho que eu dei? Estava jogando bola com uma cachorrinha minha, era umas 9 horas da noite, eu estava já cansadíssimo, e a cachorrinha não parava de brincar. E eu parei, fiquei falando com Deus, e eu senti uma coisa falando para mim assim: não basta falarmos maravilhas acerca de Deus na terra, é importante que Deus fale maravilhas acerca de nós nos céus. E eu comecei a ver ali a importância de, poxa, quantos pastores, quantos líderes religiosos vão lá e falam bonito de Deus, só que e nos bastidores? O que Deus está falando deles? Então não basta eu falar aqui na frente das pessoas, folhear a palavra de Deus e em casa ficar folheando sites pornográficos, fazendo tudo aquilo que não presta e não vai agradar a Deus. Simplesmente, entrando em Isaías 59, eis que a minha mão não está encolhida, nem meus ouvidos tapados, mas os teus pecados e as tuas iniquidades, ó ignorante, vão fazer separação entre mim e vós. Então quando eu percebo isso, eu comecei a perceber verdadeiramente o quanto nós somos importantes como cristãos. Eu estava fazendo viagem de aplicativo, era mais ou menos 1h30 da manhã, eu estava chegando em casa, cansadíssimo. Sabe quando você está dirigindo, quem dirige sabe, eu não estava conseguindo nem apertar o acelerador, de tão cansado que eu estava. E eu, na minha casa não tem garagem, eu estacionava a 2 ruas depois da minha casa. Aí, eu estava lá para estacionar, veio uma moça, devia ter uns 25 anos no máximo, bonitinha, moça, bonitinha mesmo. E eu sou divorciado. Eu vou contar sem fazer meia firula com vocês aqui. Eu sou divorciado. E essa moça chegou e ela estava bem sujinha, via que o pé dela estava sujo, então uma usuária de droga, mas nitidamente uma usuária de droga. Aí ela chegou na janela do carro e falou assim: moço, você me dá uma carona? Eu falei: meu Deus, por que tu mandaste isso, né? Eu falei: para onde você está indo, moça? Eu estou indo para Carapicuíba. Eu falei: vixe. Longinho. E naquele momento ela não ia ter como ir de transporte público, que não tinha mais naquele horário.
Falei, entra aí no carro. Ela entrou no carro e eu passei próximo da minha casa e conversando com ela, eu falei assim, eu moro nessa rua aqui e tal. Ela falou assim, vamos lá na sua casa? Tem criança aqui não, né? Então eu vou contar tudo. Vamos lá na sua casa? Aí eu falei assim, pra quê? Eu falei, se você me faz um favor, eu te faço outro. Eu falei, qual o favor? Você me dá R$2 para eu comer um lanche e eu faço um oral em você. Não foi com essas palavras, mas eu não vou pegar tão pesado aqui no culto, não. Eu faço, irmãos, um Black Friday, né? 2 conto. Aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei assim, eu posso fazer mesmo um favor para você? Eu posso falar de Deus para você? Ela colocou as 2 mãozinhas dela na boca e falou assim para mim, antes de entrar no seu carro, eu estava perguntando para Deus assim, por que o senhor não fala mais comigo? Foi na semana que eu fui batizado. Faltavam uns 5 dias para eu ser batizado. Por que o senhor não fala mais comigo? E eu fui falando da igreja para ela. Reduzi a velocidade do carro. E conversei. Deixei ela na casa dela. Comprei um lanche para ela. Dei um abraço nela. E sabia que eu tinha colocado uma semente ali no coração dela. E lembrei muito da frase que o Espírito Santo, com muita certeza, me falou, não basta falarmos maravilhas acerca de Deus na terra. É importante que Deus fale maravilhas acerca de nós nos céus. E ficou minha capa fixa do Facebook, até essa frase. Uma coisa que para mim foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. Aquele momento com aquela moça. Eu não me senti sujo, em hipótese alguma, eu me senti homem. Pra caramba. Então aquilo para mim transformou minha vida de uma forma que eu falei, poxa, esse é o caminho de nós falarmos indiferente do que aconteça, que nós não temos que pensar em nós, temos que pensar no reino de Deus. E eu acho que esse é um dos motivos do irmão André ter me convidado para estar aqui. Hoje, tão prazerosamente, onde eu chorei também pelo seu convite, de estar aqui na frente de pessoas que tanto estudam a Bíblia, tanto buscam a Deus, para poder trazer um pouquinho mais de compartilhamento com os irmãos, sabendo que entre todos, talvez eu seja o que menos saiba. Mas disso foi para mim sensacional. Então, dentro disso, Mateus 5:28, a palavra diz assim, que você só de pensar já cometeu adultério com a pessoa. O 8º mandamento, não furtarás. Eu não posso furtar nada em absoluto. Rapidamente também contando, eu fui no supermercado na época da pandemia, usando máscara, eu uso óculos, e o meu óculos sempre embaçava. E eu fui no mercado, no setor de detergente, peguei uma gotinha, coloquei nessa lente e na outra lente, besuntei o óculos, aí você limpa, é uma estratégia, né? Você limpa lá com a camiseta, e as partículas do sabão não deixam com que embace mais. Você fica por horas sem estar com a visão embaçada. Só que eu fui no mercado, pus uma gotinha, outra gotinha, minha filha do meu lado olhou pra minha cara e falou, papai, você não tá roubando, não? Misericórdia, quanto que ia matematicamente? Era 1,40 o detergente que eu peguei, dividido por gotinhas, quanto que eu teria que pagar pro mercado? Mas eu não fiz mais. Então eu passei a andar até com uma bisnaguinha de pirona dentro do bolso, com o detergente dentro, para eu poder não passar por esse carão mais com a minha filha, né? Eu falei assim, filha, eu tô errado. Eu tive que falar, eu falei, realmente eu tô errado, mas não tinha percebido isso. Trocar? Acho que o outro tá com defeito também. Som. Melhorou? Amém. Então, este é o 8º mandamento. O que eu tenho que fazer também? Lá em Malaquias 3:8 fala, né? Sobre roubarmos a Deus em seus dízimos e ofertas. Então, nós temos que tomar cuidado também com isso. Com o que a gente está roubando. Então, tomar cuidado mesmo. Porque entrou o dízimo, peça perdão. Já que fez até aqui, peça perdão para Deus. Reajuste a sua vida financeira e comece a dizimar, a ofertar. Nem que seja 0,5% de oferta, mas o dízimo tem que ser mantido. Tem outro microfone, irmão? Para acabar, faltam 2 só, mandamentos. Esse funciona? Som. Não, liga aí, som. Olha o inimigo atacando, hein? Som. Eu vou falar sem microfone. Para que serve o teatro, né? Eu vou falar sem microfone. Esse? Som. Deu? Amém. Quem está entendendo a palavra até aqui, diga amém. Bem alto. 15% agora. Amém. Então, não furtar absolutamente nada, levar o dízimo e oferta também, ser um princípio. Só para entender, o que é o dízimo e oferta?
às vezes as pessoas se confundem para entender, poxa, eu estou dando dinheiro para pastor, para sustentar pastor. O princípio do dízimo surgiu lá no santuário, onde Moisés fazia o santuário, as 12 tribos, 3 aqui, 3 e 3 tribos aqui, e os levitas ficavam dentro do santuário fazendo a oração, fazendo a intercessão pelas pessoas que frequentavam ali, só que eles não podiam fazer outra coisa, outra atividade, senão meramente cuidar das pessoas em oração. Eles não tinham lá os plantios, não tinham suas fazendas, não tinham nada ali. Então as pessoas, assim que surgia o alimento, eles levavam para os sacerdotes que estavam dentro do templo. Então este é o princípio. Então não é contra. Eu vou tirar o microfone e vou falar assim. Todos estão me ouvindo? Vou impostar a voz, né? Para ficar mais fácil. Então este princípio do santuário era colocado para que todas as pessoas levassem o mantimento ali. Então esse princípio não mudou. Só que tem algumas igrejas que, claro, que com influência de Satanás, ela começou a colocar piscina, casa, carro importado, viagens para o exterior e tudo mais que aqueles grandes líderes nós sabemos que fazem. Alguns talvez nem façam, porque tem aí vendas de livros, vendas de DVDs, porque tem o poder da persuasão sobre as pessoas e ganham de outra forma. E talvez o dízimo esteja aplicando de forma correta. Então não cabe a nós julgarmos. Mas tem muita gente que a gente sabe que é bem influente no erro. 9º mandamento, não mentir. Tem uma frase que eu aprendi quando criança que diz assim: quem fala a verdade não merece castigo. A minha última relação que eu tive, o irmão André inclusive a conheceu também, ela mentiu o tempo todo. E eu já falei isso aqui. Foi uma coisa que demorou até para eu perdoar também. Porque eu falei, não é possível, a indignação entrou em mim. Por que tanta mentira? E era uma coisa boba, outra coisa boba, outra coisa boba. Então assim, eu já prefiro falar a verdade. Vai doer. O irmão André chega para mim, irmão Douglas, eu tô lindo. Aí eu falo, você não tá lindo, você é maravilhoso, irmão André. Né? Vou falar a verdade. Então assim, quando a gente percebe que a gente tem que ser incisivo mesmo com a questão da verdade, a gente está exalando a Cristo que está em nós. Então dentro disso, as 5 fontes da verdade que são conhecidas, Deus é verdade, Jesus é verdade, Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade, os mandamentos são a verdade. Então nós estamos exalando exatamente aquilo. O que a gente prometer, a gente não deve deixar com que seja perdida essa promessa. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Eu já tenho tudo o suficiente. A minha vida já é fantástica. Eu tenho um cérebro fantástico. Eu tenho um Deus fantástico, a graça de Deus já me basta, as coisas que acontecem na minha vida já me fazem de suficiente, eu já tenho uma qualidade muito melhor do que pessoas que estão passando por uma série de problemas no mundo. Eu já vivi até aqui, eu tenho histórias positivas que são fantásticas na minha vida. Então por que eu tenho que cobiçar o outro? Isso é muito pequeno muitas vezes das nossas mentes, porque Lúcifer ele trabalha nas nossas mentes quando nós temos a mente flexível ao que é pequeno. Então é nos limpar, literalmente, de tudo aquilo que não presta em nós, para que a gente possa ter verdadeiramente uma vida fantástica. E ser grato em todas as coisas, como diz a palavra, em tudo, dai graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, querido, santo e poderoso Deus. Neste momento eu entrego a vida de cada um dos irmãos que está aqui presente, a fim de que eles tenham entendimento da Tua palavra, que eles possam guardar este sábado de hoje, o sábado de amanhã e todos os dias em seus comportamentos espirituais, aonde nós não somos guardadores de um único dia da semana, mas nós somos luz do mundo, sal da terra em todos os dias. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados e que nós possamos reiniciar, restartar nossas vidas a fim de agradar o Teu coração. Muito obrigado por toda a felicidade que o Senhor nos traz. Consagramos a nossa vida e todas as demais coisas a Ti, em nome de Jesus. Amém.